Sim, coloquem isso no coração de vocês desde logo, porque saibam que será. 2026, 2018 e 2028 serão duas eleições duras, duas eleições difíceis, e elas são difíceis precisamente porque há necessariamente uma exigência de aumento, de salto, de escala que nós nunca tivemos. Na nossa trajetória partidária, nós sempre fomos um movimento, né? A gente é um movimento e nós lançávamos os nossos candidatos por outros partidos. Quando um candidato é lançado por outro partido, ele entra numa chapa que não é feita por ele, que é feita pelo partido. Então ele conta com uma série de outros, com dezenas de outros parlamentares, que possivelmente serão parlamentares, dezenas de outros candidatos ao parlamento, ao legislativo. E conta também com o capital dos partidos, que em se tratando de partidos grandes, como União Brasil, no qual vários dos nossos representantes estão, trata-se de uma boa grana. Então, assim, não é de se desprezar o tanto que você consegue num partido que tem, enfim, tamanho, que tem peso financeiro. No nosso caso, em 2026, não será assim. Nós vamos para eleições muito duras e com muito pouca grana, campanhas que terão que ser extremamente econômicas e eficientes no gasto de cada centavo, isso é indiscutível. E também vamos para campanhas nas quais, pela primeira vez, nós teremos que montar a chapa inteira de tudo. Isso é um grande desafio. Um grande desafio. E é um desafio não apenas intrínseco à montagem das chapas em si, mas porque ele precisa só pesar dois valores aqui que não podem ser abandonados. Nenhum dos dois valores pode ser abandonados. Por um lado, nós temos que montar chapas que sejam chapas competitivas. Então a gente tem que ter dezenas de candidatos competitivos que tenham voto e que consigam impulsionar os nossos. Por outro lado, estes candidatos não podem ser quaisquer pessoas. A gente não pode arranjar o primeiro político local, eivado de casos de corrupção, com uma trajetória toda torta, toda errada, e aí jogar ele para dentro da missão e esperar que se faça alguma coisa com esse cara. A gente não pode fazer isso. Porque se a gente começar a fazer isso, rapidamente o partido vai ser tomado por figuras que não são sérias, tomado por oportunistas, e a gente tem que evitar isso. Ao mesmo tempo, nós não temos e dificilmente teremos quadros 100% puro sangue MBL de nascença para integrar essas chapas todas que a gente tem que fazer em 26. A gente não vai ter. Então nós temos uma tarefa, uma dura tarefa pela frente. Eu creio que o Renan já falou sobre isso, mas é um fato, né? Que nós vamos ter que equilibrar as duas coisas. Nós temos que equilibrar o perfil desses candidatos, mesmo de candidatos que venham de uma cultura política distinta do MBL, mas que não podem ser candidatos corruptos, gente da pior espécie. Isso não pode acontecer. Então tem que ser pessoas limpas, redondas, mas que não estão na cultura do MBL, porque a gente não tem gente suficiente formado na cultura do MBL para montar todas as chapas. E por outro lado, a gente tem que ter uma chapa forte e eficiente, para não deixar os candidatos nossos puro sangue a ver navios e enfrentando uma concorrência desleal, na qual eles vão ter que praticamente sozinhos criarem as suas cadeiras, fazerem as suas cadeiras. A gente não quer isso. Isso não é fácil. Isso é uma tarefa tão difícil quanto, em minha opinião, a própria montagem do partido. Se a montagem do partido é complexa, eu acho que essa tarefa em 26 é tão complexa quanto a montagem do partido. Não é uma coisa simples. E em 28 é mais difícil ainda. Claro, em 28 nós já teremos a experiência de ter montado as chapas em 26, o que nos dá, a priori, um know-how que antes a gente não tinha, ou que tinha muito esporadicamente na chapa em 2020 que nós montamos para o Arthur no Patriotas, mas foi uma coisa pontual e tinha uma candidatura à prefeitura, uma candidatura que foi extremamente bem sucedida, dado que o Arthur fez 9,78% de votos. Então, em 28, nós teremos um outro cenário em que a gente vai ter que montar essa chapa cidade a cidade. Então, a multiplicação de escala é mais ou menos dessa ordem. A gente está aqui, hoje aqui, a gente vai para cá e depois a gente vai para cá. A gente vai dar saltos de escala, saltos qualitativos. Não é um processo de crescimento. Isso é importante que vocês tenham em vista, isso é muito significativo. Não é um processo de crescimento gradativo. Porque, veja, desde 2019 até agora, pegando esse arco de 2019 a 2025, o nosso processo de crescimento foi um processo de crescimento muito gradativo.
Nós tivemos alguns novos nomes que foram se agregando, notadamente as pessoas de fora de São Paulo. Os nossos perfis dos porta-vozes, eles cresceram, o Kim cresceu, a Amanda cresceu bastante. A Amanda nem existia em 2019, ela, enfim, hoje é a figura que é uma parlamentar amplamente respeitada com a rede imensa e tal. Então isso tudo aconteceu, mas o crescimento nosso, ele foi um crescimento aritmético, em proporção aritmética. O que nós vamos fazer em 2026 e em 2028 é um crescimento escalar. Nós vamos crescer geometricamente. A gente vai crescer ao quadrado, depois crescer ao cubo. A relação matemática é essa. E isso vai nos transformar de uma instituição de médio porte de pequeno a médio porte para uma instituição de médio a grande porte. Eu acredito que seja essa a grande transformação. Por isso me parece que em 2032 nós estaremos muito consolidados. E aí, de fato, vai ser muito difícil nos derrubar, porque aí vai ser mais a repetição daquilo que a gente aprendeu em 2026 e 2028. Já em 30 e em 32, culminando e fechando essa conta. Então é isso, senhores. Eu espero que todos vocês nos acompanhem até lá, que vocês continuem vendo a nossa trajetória, a nossa história, e que vocês estejam conosco e que a gente consiga finalmente mudar esse país, né?